galera! Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência de home office. Tem muito vídeo na internet que fala sobre trabalhos de home office, porém a maioria deles as pessoas não sabem se isso realmente funciona ou não funciona. E é por isso que esse vídeo é importante pra você. Eu vou te mostrar na prática o que funcionou pra mim e você também pode começar a tentar fazer o mesmo, ok? Vamos lá! Bom, pessoal, primeiramente eu queria falar algo muito importante. Tem muito vídeo na internet sobre como trabalhar com home office. E é importante dizer para vocês que 10% talvez funcione. Esqueçam o que está saturado na internet. Como trabalhar home office no Google, como trabalhar home office na Appen, como trabalhar home office na Lionbridge. Isso está saturado, tem muita gente aplicando, não tem mais trabalho e vaga suficiente para todas essas pessoas, tá? Sim, funcionam algum desses métodos, mas é difícil, muito difícil conseguir e, na minha opinião, não dá para ficar rico, dá para se sustentar. O que eu vou compartilhar nesse vídeo? Eu tô muito empolgada para fazer esse vídeo, porque eu amo trabalhar em casa. Eu vou compartilhar nesse vídeo o que é home office, trabalhos de home office e a minha experiência real de home office. Aí você já vai saber o que funciona realmente e o que não funciona. Eu fiquei um pouco tensa para gravar esse vídeo, eu não tinha certeza se eu queria gravar realmente esse vídeo, porque eu vou contar para vocês todos os segredos que me fizeram chegar até aqui. O que é home office? Home office é qualquer trabalho que você vai fazer em casa. Então você, digamos assim, home e office, escritório em casa. Você vai ter o teu escritório em casa, qualquer trabalho que você fizer em casa pode ser considerado um trabalho home office. Então, quais são os tipos de trabalho que existem em home office? Qualquer coisa que você vai trabalhar em casa, né? Então, você pode ser um escritor, né? Escritor de artigo para blog. Você pode trabalhar com marketing, fazendo propaganda no Facebook, em outros lugares, para algumas empresas. Você pode trabalhar de assistente virtual, muito legal, muito interessante, funciona, bem legal. Tradutor, você pode trabalhar no suporte ao cliente. Você também pode ter um blog. E também dizem por aí que você pode trabalhar com digitadora. Não, gente, tem muita vaga por aí. Na verdade, se você pesquisar trabalhar em casa, ou trabalhar como digitador, trabalhar home office, você vai achar muita gente na internet, no Facebook, no Google, explicando, querendo vender uma apostila de como trabalhar com home office. Não, gente, não comprem essa apostila. E o que eles ensinam nessa apostila? A fazer a mesma coisa que eles estão fazendo com você. Você vai vender essa apostila para outra pessoa. Tá, então, ditador online seria algo... E daí eles falam, tem outra coisa. Tem a história de, trabalhar em casa ou trabalhar home office com o Mercado Pago. Gente, a maioria... Não vou dizer todos, tá? Tudo existe, isso, tudo tem exceção. Mas a maioria... O que significa trabalhar com o Mercado Pago? Significa que você vai vender aquela apostila que a pessoa está vendendo para você trabalhar com o Mercado Pago, você vai vender para outra pessoa. A mesma coisa que ela está fazendo contigo, você vai fazer com outra pessoa. E você vai receber o valor para o Mercado Pago. O Mercado Pago vai ser o sistema, o método de pagamento para você receber esse dinheiro. E esquecem isso, gente. Nada a ver. Bom, agora eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência de vida, tá? Então, eu passei algum perrengue na minha vida aí, feio de ver, eu não vou citar muitos, quem sabe num próximo vídeo, mas não vou comentar muito sobre isso, porque vai me deixar um pouco emocionada. Então, galera, falando assim, tentando deixar o mais simples possível, eu sempre fui muito conectada com a internet, tanto que desde os 10 anos eu já jogava joguinho, Counter-Strike, Natural Selection, tanto que eu tinha um apelido que era Darkila e todo mundo me conhecia por esse apelido na cidade lá. Então tinha a época da Lan House, eu ia nas Lan Houses jogar joguinho e tal. E eu gostava muito disso, eu sempre gostei muito de computador, eu e o meu irmão, né? Então a gente sempre foi muito conectado com a tecnologia e com o computador. A gente já tinha 10 anos, 1900 e... não sei quando a gente já tinha computador. Mentira, gente, mentira. Dos anos 2000, coisa assim. Talvez um pouco antes, tá? Então a gente sempre foi muito conectado com o computador, eu e o meu irmão, tá? Desde pequenininha, desde os 10 anos, eu já queria entender como é que funcionava aquilo, porque eu achava aquilo fascinante, assim. E então eu aprendi a
programação, aprendi o básico de programação, né? Eu fazia sites já com 12 anos e com 13 a 14 anos eu vendia sites para imobiliária. Então eu fazia todo o sistema PHP, com conexão com banco de dados MySQL, enfim. Eu não sou programadora profissional, mas eu sei o básico. Então eu vendia sites para imobiliária e eu não cobrava barato não. Então na época eu já ganhava dinheiro com isso. E depois eu fiz muitas outras coisas, tá? Eu fiz muita coisa, gente, nessa vida. Então vamos lá, eu vou citar aqui algumas coisas que eu já fiz até hoje. Eu tinha um site chamado Dicas para Blog também, tá? E eu trabalhava nesse site quando eu era adolescente. Depois eu vendia sites para mobiliária. Depois disso eu fui vendedora de celular e vendedora de plano da TIM. Depois eu fui morar nos Estados Unidos e eu trabalhei de vendedora de sorvete na praia, tá? Era numa barraquinha. Depois disso eu trabalhei de caixa de restaurante e faxineira de banheiros. Também trabalhei de caixa de supermercado, também tive loja de dropshipping por uns 7 anos antes de eu me separar no meu ex-relacionamento, que daí eu tive que fechar as lojas de dropshipping. Eu também trabalhei com produtos à pronta entrega com lojas no Mercado Livre. Eu também fui fotógrafa em Florianópolis. Quando eu morei em Florianópolis, eu trabalhava no peixe urbano e eu ganhava R$60. E tinha ainda a comissão do peixe urbano, então sei lá, acho que eu ganhava R$30. Depois eu trabalhei de assistente virtual, de tradutoras de livros, tradutora de aplicativos, Storyzy, Duolingo, coletora de dados de pesquisa. Eu liguei para todas as escolas do Brasil, eu acho. Fiquei mais ou menos um mês ligando para coletar dados para um contratante meu que era do Canadá. Também fui escritora sobre tudo que você imaginar, desde fralda até, sei lá. Eu também trabalhei de suporte a cliente na Aviação Azul. Não era a Azul que me contratava, era uma empresa terceirizada, mas era para os clientes da Azul, que tinham um plano de benefícios. Então eu trabalhava como atendendo esses clientes. Depois que eu trabalhei na Aviação Azul, no suporte a cliente, eu também trabalhei para uma empresa no Canadá, de gerente de customer support, ou seja, de gerente de suporte ao cliente. E depois desse emprego, eu consegui o emprego que eu tô hoje, que também eu comecei com suporte ao cliente, mas agora eu já subi de cargo. Sobre os meus ganhos de home office, talvez vocês ficaram curiosos para saber. Eu comecei ganhando no Upwork, já no primeiro mês, eu já comecei ganhando uns R$3.000. Depois, isso faz uns 3 anos. Depois eu fui evoluindo, fazendo novos trabalhos e eu consegui cada vez ir aumentando mais esse valor. Eu consegui, com a ajuda do Upwork e do LinkedIn, amo você, eu consegui também o trabalho que eu tô hoje com a ajuda dessas duas plataformas. Eu tava alcançando aí já os 5 dígitos que sempre foram o meu sonho, alcançar 5 dígitos de salário. Ai, meu Deus do céu, 5 dígitos, nem consigo acreditar, eu sei com isso a vida inteira. Hoje em dia eu ganho em média aí 5 dígitos, chegando a R$16.000, acho que foi um dos melhores meses que eu ganhei esse valor, mas também tem meses que eu não ganho tudo isso, eu ganho menos que isso. Claro, eu passei muito perrengue, eu estudei muito, me esforcei muito, eu acordava às 3, 4 horas da manhã para ter entrevista, para estudar. Então eu passei aí alguma época trabalhando 10 a 12 horas por dia. Gente, eu me esforcei muito. Hoje eu sou Customer Team Lead. Eu não vou citar aqui muito nesse vídeo que vai ficar muito extenso. Bom, pessoal, antes de eu conseguir o emprego de suporte a cliente na Azul, depois que eu tive que fechar as lojas de dropship que eu tinha, por causa que eu tive que terminar meu relacionamento e tudo mais, eu encontrei o amor da minha vida, meu marido atual, e acabei indo para a cidade que ele mora, porque ele já tinha um emprego fixo, um emprego legal, então achei melhor eu sair da cidade que eu tava. Esqueci de mais uma, eu também fui professora de inglês por 2 anos para criança, para adolescente, para adulto e para idoso. Então eu saí, larguei o meu emprego que eu não ganhava mal, tá? Vou falar aqui para vocês, eu não trabalhava 8 horas por dia sempre, mais ou menos de 2 a 3 mil reais. O que pra mim era o máximo, assim, porque já tive empregos que eu ganhava um salário mínimo, né? Claro que na loja lá de dropshipping eu ganhava muito mais, mas mesmo assim eu não tinha mais aquilo, já tinha fechado as minhas lojas, né? O CNPJ e tudo, então eu tava ali trabalhando de professora de inglês, mas tava no salário legal. Larguei tudo pra vir morar na cidade que meu marido mora e comecei a trabalhar de secretária, tá? Então eu trabalhei de secretária 3 meses. Antes de me efetivarem, eles não
prosseguiram com a efetivação. Então ali vamos bem dizer que eles me mandaram embora, né? Sim, eu fui mandada embora pela primeira vez na vida. E graças a Deus isso aconteceu, porque isso mudou a minha vida. Hoje eu tenho vontade de agradecer muito as pessoas que me mandaram embora, porque deu um jump, deu um boom na minha vida tão grande que graças a Deus isso aconteceu. Depois que eles me mandaram embora, eu já trabalhava um pouquinho no Upwork. Vou colocar aqui, ó, vou colocar na descrição o link do Upwork, tá? O Upwork mudou a minha vida. Claro que ele não fez tudo sozinho, teve o meu esforço por trás. Isso com certeza absoluta é indiscutível. Mas o Upwork sim, de fato, mudou a minha vida. Eu amo o Upwork me patrocina. E eu fiz muitos trabalhos no Upwork, eles me trouxeram muitas oportunidades. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do meu perfil no Upwork e as coisas que eu fiz no Upwork, ok? Vamos dar uma olhada. Um pouquinho do Upwork. Esse aqui é o meu perfil. Eu tive 100% de feedback dos meus clientes, né? 100% de trabalhos concluídos com sucesso. E também tem essa badge aqui de Top Rated, tá? Aqui tem os meus ganhos de $7.000, mais a metade dos trabalhos que eu fiz no Upwork eu fazia por fora, então não está incluído nesse valor, porque o Upwork cobra uma taxa de comissão um pouquinho alta, então quando eu confiava no cliente, eu sabia que era um cliente que ia pagar certinho e tudo mais, eu fazia por fora do Upwork e recebia pelo PayPal. Tá? Então aqui a gente vai ver os trabalhinhos que eu fiz dentro do Upwork somente, mas vamos dar uma olhada aqui. Então, por exemplo, esse trabalhinho aqui era de assistente virtual. Tá? Então, basicamente, a pessoa me mandava as frases, eu tinha que entrar no Canvas, que todo mundo tem acesso aí, né? Eu colocava a frase, salvava a imagem, uma imagem assim quadrada com a frase sobre personalidade e signo. Ela mesma me passava as frases. Eu só salvava a imagem e enviava para ela. Eu fazia algum desenho, algum design, assim, coisa simples, ou só botava a frase mesmo. E ela postava no Instagram dela. Esse trabalhinho eu recebia $9 por hora. Aqui eu fiz um para a pesquisa, né, de inglês para português. Aqui eu fiz um trabalho que eu tinha que ligar nas escolas do Brasil, então era um contratante do Canadá, eles queriam informações sobre as escolas do Brasil, então eu tive que ligar para um monte de escola no Brasil inteiro para coletar essas informações. Aqui, por exemplo, eu fiz um trabalho onde recebia $25 por hora e tinha que fazer vídeos no YouTube ao vivo, era super divertido, a gente tinha um tema, né, e nesse tema a gente tinha que desenvolver, eu e mais 3 ou 4 brasileiros. E era ao vivo no YouTube. Se eu lembrar do nome do canal, que agora eu não me lembro, eu vou colocar aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada desse trabalhinho aqui que eu fazia. Era um americano, tá, que contratava. Aqui eu fiz como assistente de Shopify, assistente de marketing, escritora de conteúdos para blog. Aqui eu traduzi, foi um dos meus primeiros trabalhinhos legais, assim, eu traduzi um livro de 50.000 palavras sobre Ho'oponopono. Você sabe o que é Ho'oponopono? Porque agora eu fiquei curiosa para saber. Escreva aí nos comentários se você sabe ou não sabe o que é Ho'oponopono. Antes de aplicar para essa vaga, eu pesquisei sobre o que era Ho'oponopono, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Então eu pesquisei um monte, tudo que eu pude, horas antes de aplicar para a vaga. E depois eu apliquei para a vaga. Por que eu fiz isso? Para ter vantagem sobre os meus concorrentes que também estavam aplicando para a vaga. Então eu ia ter uma vantagem e essa pessoa sabe sobre o Ho'oponopono e tem experiência com tradução. Então, né, vou escolher essa pessoa. Então, uma dica aí, sempre pesquisar sobre a vaga antes de aplicar. Nesse caso aqui, tá como um trabalho, mas eu fiz várias vezes esse trabalho aqui. Eu tinha que ir na drogaria Raia, eu tinha que ficar lá meio-dia ou quase um dia inteiro, depende, às vezes, dependia dos produtos e tudo mais. Eu tinha um aplicativo que eu tinha que ler o código de barra e colocar o preço do valor, e era isso. Eu pegava, ia lá na drogaria, dizia que estava fazendo uma pesquisa, e daí pegava os produtos, lia o código de barra e colocava os valores. E pelo que eu me lembro, essa pesquisa era para uma mulher que estava fazendo um doutorado nos Estados Unidos, uma pesquisa no mundo inteiro sobre preços. Eu só fiz para a drogaria Raia, mas tinha para várias farmácias, só que na cidade que eu morava, que era bem pequena, só tinha drogaria Raia, assim, das farmácias listadas pela essa pessoa que queria contratar. Mas tinha várias outras farmácias. Quem morava em cidade maior, São Paulo,
podia fazer bem mais farmácias que eu. Aqui eu testei alguns aplicativos, aqui tirei uma foto, tirei um vídeo, enfim. E aqui tem uns outros trabalhos aqui, por exemplo, aqui eu fiz bastante tradução, né? Esse trabalho aqui eu estou fazendo $6 a hora. Eu, hoje em dia, na verdade, eu não trabalho mais no Upwork, tá? Mas se tiver uma oferta muito legal, eu considero, mas eu só considero acima de $20 a hora. Mas eu comecei com $6, tá? Eu comecei com $6 e fui indo, daí 6, 7, 8, 9, 10, 11, até eu chegar em $20. Então, realmente, eu comecei aí por baixo. E tem gente que faz até menos, tá? 3, $4, o que eu não concordo. Mas daí depende... Você que vai avaliar isso, o mínimo que você pode trabalhar ou não. Eu acho que $6 para começar é uma coisa legal aí. Não sei quanto que dá $6 a hora trabalhando 40 horas por semana. Eu vou colocar a conta aqui embaixo, aqui no vídeo agora, ó. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar sobre o Upwork. O Upwork é uma plataforma incrível, hoje em dia não é mais gratuita, mas para aplicar para as vagas é só alguns centavos de dólares. Então, eu não me lembro exatamente quanto que é, acho que é 20 centavos de dólares para aplicar para as vagas, então você vai ter que investir um pouquinho, mas é algo que mudou a minha vida e que eu acho que vale muito a pena. Essa é uma coisa que realmente funciona e você consegue construir uma carreira aqui dentro, porque o teu perfil aqui vai servir para outros empregos fora do Upwork, como aconteceu para mim. As pessoas começam a te procurar. Eu recebi oferta de emprego no Upwork uma vez por semana. E também no LinkedIn recebi ofertas porque eles visitavam o meu perfil no Upwork, tá? Então, eu sou suspeita para falar, mas eu amo essa plataforma. Era isso que eu tinha para falar sobre home office e a minha experiência real. Se você quer ouvir sobre mais alguma coisa que eu não comentei nesse vídeo, sobre como funciona o Upwork e como foi a minha conexão com o LinkedIn também, deixa um comentário aí. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Dá um joinha aí e se inscreve no canal. Um beijo, tchau!